conseguir se comunicar. A gente está fazendo a série Entre Ruínas e Promessas, falando sobre as famílias, algumas famílias dos reis de Judá, de Israel. E hoje, como o Gui já falou, nós vamos falar sobre a história de Roboão, filho de Salomão. E nós vamos falar, pode passar para mim que a mensagem de hoje é sobre Roboão e uma herança dividida. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 12. E nós vamos falar como decisões imaturas afetam futuras gerações. A sucessão de Salomão, ela não é uma sucessão fácil. Ela começa no ambiente. Toda sucessão é tensa, ainda mais naquele período. Muitos filhos, um querendo matar o outro, um querendo ser rei, o outro não. Então, assim, a sucessão de Salomão, nós falamos até aqui no ano passado, foi uma sucessão muito difícil. Salomão não era para ser rei. Ele tinha muitos outros irmãos mais velhos que poderiam ser rei. Mas um traiu o pai, o outro matou o outro morreu depois. E depois, por uma abençoada artimanha de sua mãe, Batseba, Davi percebe que o plano de Deus era que Salomão fosse rei. E como o Gui mencionou aqui, Salomão herdou de Davi um reino consolidado, um reino rico, um reino poderoso. Ele pede ao Senhor sabedoria, ele ganha de Deus sabedoria, ele amplia o que o pai fez em território, em poder, em riqueza. Ele constrói o templo, um templo belíssimo, e consolida Jerusalém como um lugar de adoração, uma capital de adoração. Só que o final do reinado de Salomão é um reinado muito duvidoso. Tem alguns trechos das escrituras escritas por Salomão que até alguns comentaristas se permitem pensar: será que Salomão escreveu isso já no período onde a sua sabedoria começou a se perder? Onde ele começa a se prostituir, não com as mulheres, Ele tem, embora ele tivesse centenas de mulheres e concubinas, isso era permitido pela época. Mas ele se prostitui de uma maneira espiritual. Ele começa a misturar a adoração daqueles deuses, das mulheres que ele trazia de outros países, de outros lugares. E aí você imagina que esse legado que Roboão recebe, Roboão, filho de Salomão, já é um legado meio instável, porque Salomão já não estava no melhor dos seus dias. Você imagina dentro de casa como Salomão era. Para começar, com centenas de mulheres, já deve ser uma loucura. Você imagina filho de cada mulher de uma tradição, de um país, que Salomão teve uma hora que ele teve um surto internacional, ele começou a casar com mulheres de terras diferentes. Acho que ele gostava de estudar idiomas, e aí começou a trazer uma, trazer outra. E aí é filho de um, com a filha do outro, de uma cultura, outra língua, outro idioma. Você imagina como era esse palácio? Que confusão, que divisão, que loucura. E Salomão parece, a gente não tem muitas informações, mas parece que ele repete o erro do seu pai. Davi foi um péssimo pai, um grande adorador, um grande líder, um grande rei, mas foi um péssimo pai, um péssimo marido. E parece que Salomão repete o que nós chamaríamos de maldição hereditária, de um comportamento aprendido. Ele repete o que o seu pai faz. E Roboão parece um menino mimado que vai assumir um reino. E para ser rei não dá para ser menino mimado. Mas ele não teve em casa um exemplo, não teve do pai um discipulado, um treinamento, um preparo para assumir o seu lugar como rei. O grande escritor Charles Swindoll diz assim: todos os dias das nossas vidas
Nós fazemos depósitos nos bancos de memória de nossos filhos. Um legado não é construído, a gente cantou aqui, né? Família bendita, a nossa herança, a nossa descendência. Aí tem gente que pode pensar que a herança é dinheiro. Não, essa herança é muito mais um legado de caráter, de firmeza, de instrução, de condução, de aconselhamento, dia a dia, que não é construído. Esses dias eu estava vendo uma história. Eu gosto muito de estudar a história da música popular brasileira, também além da música cristã. E eu estava lendo a história do Gonzaguinha. Acho que esses dias fez aniversário de morte do Gonzaguinha. O Gonzaguinha, você imagina, é filho do Gonzagão, né? Do Luiz Gonzaga. E o Gonzagão foi um péssimo pai. Vivia na estrada, fazia show, a vida torta, cantando de madrugada, dormindo de dia, viaja cada hora num lugar. Não é porque o Gonzagão foi um excelente artista que ele foi um excelente pai, ele foi um péssimo pai. E o Gonzaguinha foi criado pelos avós. E aí ele tinha muito ódio do pai. Porque você imagina, você ter um pai ausente que todo mundo ama. E todo mundo fala, nossa, teu pai, nossa, teu pai. Ele devia criar um ódio do pai. E aí ele só foi, aí eu li nessa história, achei muito interessante, que eles só foram se conectar quando o Gonzaguinha já era grande, que ele começou a compor, e o Gonzagão começou a gostar das músicas do filho, e eles encontraram um assunto para conversar. E aí eu fico pensando, né, e depois o Gonzaguinha morreu tragicamente, né, morreu muito novo num acidente, morreu antes do pai, e eles tiveram muito pouco tempo de convivência. E aí eu fiquei pensando, né, caramba, que loucura, né? Eu penso lá em casa, né? Todo dia é um privilégio. É cansativo, é loucura, é maluquice ser pai, mas é um privilégio você poder conviver, compartilhar, ver a vida. E aqui a gente vê que Roboão não teve esse estofo. Então esse texto não é sobre política, esse texto de 1 Reis 12 é sobre dinâmica familiar, é sobre pai que deixa fardo, é sobre filhos que escolhem caminhos insensatos. Então vamos ler aqui, ó, do 11:43, e aí a gente vai para o 12. Eu vou ler alguns trechos, tá? Não vou ler o capítulo todo não. 1 Reis, eu vou ler do 11, o finalzinho, o último versículo, e depois a gente vai ler o 12. O último versículo diz assim: então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, Salomão, né? O seu pai, e Roboão, o seu filho, sucedeu como rei. Aqui é uma coisa interessante, esse versículo parece que não tem nada, né? Mas olha que coisa interessante. O pai foi Davi, que foi um péssimo pai, mas foi um líder excelente, que foi um líder sábio, que foi um homem temente a Deus até o final da sua vida, que foi um homem que honrou a Deus até o final da sua vida. Então, bem ou mal, Salomão não teve um exemplo de um bom pai, mas teve um bom exemplo de um rei, de um bom líder. Ele olhava para o pai e falava: se eu repetir o meu pai como rei, eu estou feito. Agora, como pai, deixando para o seu filho, Roboão olhava para o pai, e ele não tinha nem o exemplo de um bom pai, e nem o exemplo de um bom líder, porque Salomão foi caindo. Eu ouvi milhares de vezes do pastor Márcio Valadão uma frase que eu acho muito interessante, que diz: não importa como as coisas começam, importa como elas terminam. Ela se aplica para duas coisas: para a gente que começa mal, e aí a pessoa já fica meio desanimada, e a gente está dizendo: não fica desanimado, se você terminar bem é isso que importa. Mas ela também se aplica para quem começa bem, mas termina mal. A gente precisa vigiar sempre. E aí o texto diz assim, 12:1: Roboão foi a Siquém, porque todos os israelitas tinham se reunido ali para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nebate, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Então mandaram chamá-lo. Ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: o teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós serviremos a ti. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então
o povo foi embora. Até aqui nesse primeiro momento. Salomão deixou um reino dividido na questão idólatra, religiosa. Tinha muitos ídolos, muitos cultos paralelos, muita confusão. Mas ele também deixou um peso financeiro. A primeira coisa que o povo faz, nem coroou o menino rei. A primeira coisa que eles fazem é dizer: olha, teu pai colocou sobre nós uma carga muito pesada. Alivia essa carga. O que mostra que Salomão, no final da sua vida, além de não ter muita sabedoria, não ouvia os conselhos mais. Sabe aquele tipo de gente? Eu sempre falo, as pessoas falam assim: o tempo melhora as pessoas, o tempo cura tudo. Mais ou menos, tem gente que o tempo piora. Tem gente que vai ficando velho e começa a se achar bom demais, sábio demais, esperto demais, e já não escuta mais ninguém. E já não... Isso aí é menino, vai falar o que para mim, né? Ainda mais Salomão, né? Fui o mais rico, olha o tanto de coisa que eu construí, olha o que eu fiz, a rainha de Sabá, a mulher ficou lá, queixo caído. Você vai falar o que para mim? Então, provavelmente os conselheiros do rei falaram várias vezes: olha, está pesado, o povo está reclamando, o povo está reclamando. Mas ele morreu e nada. A primeira coisa que o povo faz é falar para Roboão: Roboão, tem misericórdia de nós. E aí ele dá uma resposta interessante, né? Ele fala: me dá 3 dias. Roboão recebe essa herança pesada do pai, esse legado que a gente hoje no Brasil chama isso de legado maldito, né? Herança maldita, quando passa de um governo para outro, né? Fala assim: recebeu uma herança maldita do outro governo. Só que ele não recebe do pai a sabedoria do pai. O pai não transmitiu para ele a sabedoria que ele tinha. Então, muitas famílias carregam, muitos filhos carregam pesos mal resolvidos dos seus pais e dos que vieram antes. Traumas, padrões de comportamento, vícios, questões emocionais mal resolvidas, porque não houve nem cura e nem arrependimento nas gerações anteriores. Olha como o texto continua. O versículo 6. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido Salomão, o seu pai, durante a vida dele. Você pensa, gente que serviu um cara sábio, aprendeu a sabedoria, é o mínimo. Aí olha só: como vocês me aconselham a responder esse povo? Versículo 7, eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servires a ele, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão os teus servos para sempre. O que os anciãos basicamente estão dizendo é o seguinte: é o teu primeiro ato. Se você baixar a bola e conceder um favor para eles, esse povo vai ser grato a vocês, ao Senhor, por resto da vida. Esse povo vai estar com você por resto da vida. Um ótimo conselho, um conselho sábio. Aí eles dizem: Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam. Aqui hoje, se fosse na linguagem nemarxística, a gente falaria os parça. Ele consultou os parça. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a esse povo que me diz: alivia o jugo que teu pai pôs sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: o teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Diz: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com chicotes, eu o castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. O rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciãos, seguiu o conselho dos jovens e disse: o meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Até aqui por enquanto. Os anciãos recomendam compaixão, serviço,
Os jovens optam pelo caminho da arrogância, da força, da oposição. Está muito claro qual conselho é bom, qual conselho é ruim. Mas Roboão era tão imaturo que ele prefere ouvir os parceiros, os caras que cresceram com ele e que têm interesse na vida dele. Roboão escolhe a resposta que fortalece o ego dele, vai lá e mostra que você é o cara, que você é o durão. Só que essa resposta custa a unidade do reino. E é interessante que tem uma partezinha final aqui que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor que foi dada a Jeroboão. Qual é a palavra? Jeroboão era um líder, tanto que ele foi chamado para fazer essa coroação de Roboão. E ele havia recebido uma promessa de Deus, de que ele seria futuro rei de Israel. Salomão fica sabendo disso, a coisa desanda, ele foge para o Egito, e ele só volta quando Salomão morre. Verdade seja dita, Jeroboão não fez nada errado, ele tentou que Roboão entendesse o cenário. Mas a palavra de Deus se cumpre nessa falta de sabedoria da resposta de Roboão. Meus irmãos, quantas vezes a gente se dá mal na nossa vida familiar? Porque a gente é teimoso e a gente se recusa a ouvir. Quantas vezes a gente se dá mal porque a gente acha que a gente, no alto da nossa juventude, no alto da nossa falta de sabedoria, a gente tem a resposta certa, e a gente se recusa a ouvir os mais velhos, a gente recusa a ouvir pessoas que Deus colocou ao nosso lado, a gente se recusa a entender o que Deus quer dizer. E aí, esses relacionamentos que são dirigidos por orgulho, por falta de sabedoria, a conversa, a comunicação, não existe. A falta de comunicação, ela é fruto, muitas vezes, de tantas e tantos embates motivados por orgulho, por falta de quebrantamento, por falta de perdão. Há um sentimento aqui no meu, quando eu leio esse texto, que Roboão poderia, se tivesse um bom exemplo, olhar e falar assim: meu pai foi um homem tão sábio, meu pai amava o povo, meu pai se importava com o povo, eu vou honrar o legado do meu pai. Gente, ele está começando o reinado. Ele devia estar apavorado, falar: eu quero fazer tudo certo, eu quero fazer tudo da melhor forma possível. Mas parece que pode haver, aqui é uma suposição minha, um sentimento tão ruim de abandono, de falta de perdão, que ele fala: eu quero que o nome do meu pai seja manchado, eu vou ser pior, para falar: ó, sabe o Roboão, filho do Salomão? Então ele é pior que o pai ainda. Eu vou manchar o nome da nossa família. Tem uma música do Chico Buarque que ele fez, e a Elis Regina brilhantemente interpretou, chamada Atrás da Porta. Melodia do Francis Raime, letra do Chico Buarque. E é uma mulher que está sendo abandonada pelo marido. Ela chega em casa, ele está indo embora, e ela fica chorando atrás da porta. E é uma música dramática, terrível, é linda de triste. E aí tem uma hora que ela fala assim: dei para maldizer o nosso lar, para sujar teu nome, te humilhar. A mulher está tão ferida que ela fala: eu vou agora inventar mentira desse cara, começar a sujar o nome dele. Vou começar a falar da nossa casa. Nossa casa é uma porcaria, nossa família é uma desgraça. Porque muitas vezes, filhos que não são ensinados a amar o Senhor pelo caminho certo, pelos valores corretos, eles não entendem o que é honrar um legado de uma família. Roboão podia falar: meu avô foi o cara, meu pai teve seus erros. Não, ele quer sujar o nome, ele quer acabar com tudo. Aí o texto vai continuando, e o que acontece aqui, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né, no final. As 10 tribos, havia as tribos, a união das tribos era muito delicada. Havia uma união entre as 10 tribos do norte, e havia uma união de Judá com Benjamim,
onde ficava Jerusalém, em Judá, ali na região da Judéia. O que acontece é que as 10 tribos do norte cumprem a palavra de Deus e proclamam Jeroboão como rei. E elas se separam de Judá e de Benjamim. E nunca mais elas se juntaram novamente. É engraçado, né, que a gente fala de time de futebol, e aí a gente, né, esses caras que entendem muito, Milton Neves, esses caras assim, que sabem a escalação de cor, PVC, aí fala, porque o time do Penta, tal. Aí de repente você vai ver se os caras falam, mas esse time jogou junto, tipo, 2 vezes. Seleção de 70, aquele tananana. Esse time exato jogou 3 vezes junto. Mas ficou eternizado porque foram esses caras. Às vezes tinha, né? E é interessante que a gente fala das 12 tribos. As 12 tribos, como nação, existiram muito pouco. Porque antes elas eram todas separadas. Aí ficaram com Saul meio separado, com Davi se juntaram, com Salomão, e depois nunca mais. Todos os outros reis, as 10 tribos do norte separadas, e eles criam um culto paralelo, um templo paralelo. Por quê? Porque eles não queriam que nem na Alemanha comunista e na Alemanha ocidental, não queriam que fosse potulado para de repente não volta, né? Que nem o pessoal de Cuba que vai visitar os outros países, não volta. Eu vi uma entrevista esses dias com o técnico da seleção de futebol de Cuba, era brasileiro, ele não é mais, mas ele era brasileiro. Acho que era Tuca alguma coisa o nome dele. Aí o entrevistador falou assim, e como é que é para convocar o pessoal? Ele falou, rapaz, é uma dificuldade, porque cada vez que a gente viaja para um torneio, um tanto não volta, um tanto foge. É realidade. Ele fala, eu perco o atleta porque os caras não voltam. Então eu tenho que convocar outros porque os que foram não voltaram. Então, para não correr o risco de, vai lá em Jerusalém no templo, e aí os caras não voltam, não, a gente criou um templo próprio, a gente criou um culto próprio. E as 10 tribos do norte depois, elas vão sumir, porque elas vão se envolver em idolatria. Elas são levadas pelos assírios, e elas nunca mais existem, voltam a existir como Israel. Por isso que nos dias de Jesus, o povo de Israel é chamado de judeus, porque é só a Judéia. As 10 tribos do norte futuramente vão virar os samaritanos. E aí Roboão, que quis dobrar a aposta, ficou sem 10 tribos. E só as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com ele. Olha que desastre. E aí a gente aqui, né, no Dia das Mães eu me fiz uma pergunta. Aonde está a mãe desse cara? Ano passado eu preguei aqui falando sobre Batseba. No Dia das Mães eu falei, Batseba foi fundamental na vida de Salomão, na formação do caráter de Salomão, no discipulado de Salomão. E é interessante que a gente sabe o nome da mãe de Roboão, que está lá não precisa abrir não, mas está lá em 1 Reis 14, 21. E o nome dela é Naamá, uma amonita, uma mulher que não era do povo de Israel. Provavelmente uma mulher que não servia a Deus de Israel. Provavelmente uma mulher que não era temente ao Deus de Israel. Ou seja, a gente sabe o nome dela, mas a gente não sabe mais nada. A gente não sabe se ela aconselhou, se ela falou, se ela orientou. Provavelmente, não. Num caso de um pai que tem tantos filhos, a mãe era uma figura muito forte. A mãe era uma figura formadora. E essa mãe provavelmente não trouxe os valores corretos para o seu filho. O contraste com Batseba, a avó de Roboão, é gritante. Batseba fez toda a diferença na vida do filho, porque ela era uma mulher temente a Deus. E aí reforça, né? Como que uma mãe ativa na formação espiritual, na formação de vida de um filho, faz a diferença na vida de um filho. Esse é o papel das mães. Eu até escrevi aqui: há mães cujas palavras marcam o rumo de seus filhos, há outras cujo silêncio ecoam por gerações. Então, mães, vocês muitas vezes têm um papel silencioso, mas determinante na vida, nos valores,
na caminhada, na jornada dos seus filhos. E aí a gente volta para o texto de 1 Reis 12, e aí o povo fala, né, que parte que nós temos com Davi? E aí Deus intervém através do profeta, não há guerra, mas há uma separação. E a gente pode trazer essa separação para os nossos lares. Quantos lares são quebrados, divididos, por palavras duras, por respostas sem sabedoria, por questões complicadas? Quantos pais ficam sem falar com seus filhos por anos e anos e anos, por palavras malditas, por palavras mal colocadas, por uma situação mal explicada, por uma intriga mal resolvida, que faltou quebrantamento, faltou arrependimento, faltou compreensão. Eu gosto muito do filme Esqueceram de Mim, amo esse filme. E aí eu ganhei de uma amiga nossa o livro que conta a história. E o Nicolas ama ver essa história no livro, porque o filme ainda é meio pesado para ele, né? Ele é muito pequenininho. Ele não entende aquela parte dos ladrões, não dá, não rola. E aí no filme, no livro, tem aquele senhor Marley, que é o cara que o Kevin tem medo que recolhe a neve. Não sei se vocês lembram desse senhor, né, no filme. E aí o Kevin encontra com ele na igreja, na véspera de Natal. E ele fala, o senhor está aqui sozinho, senhor Marley. E aí ele fala, meu filho não fala comigo. E aí ele fala, por quê? Ele fala, porque eu falei umas coisas muito feias para ele há muitos anos atrás. Aí o Kevin, né, o Macaulay Culkin ali com 7, 8 anos, aconselha o senhor Marley e fala assim, mas se o senhor ligar para ele e pedir desculpa, eu tenho certeza que ele vai aceitar. E aí é interessante que tanto no livro quanto no filme, quando a família se resolve no Natal, aparece o senhor Marley abraçando o filho, abraçando o neto. E aí você fica pensando, eu sempre fiquei pensando nessa parte do filme, nesse personagem tão secundário. Cara, faltava uma ligação para falar assim, eu estava errado, me perdoa. E às vezes a gente deixa a coisa passar, e os anos se passam. Nesse exemplo do filme ainda deu tempo. Quantas pessoas morrem e não pediram perdão, e não se resolveram, e não conversaram, e não se sentaram? Essa é a coisa mais triste que existe. Eu já fui em olha, o que eu já fui de velório na vida não está escrito. Eu já devo ter cantado em mais de 150 velórios na vida. Botar o caixão, eu já sei o repertório inteiro, já sei tudo. Às vezes a gente vai nos velórios de gente mal resolvida. Ai, é tão triste, você vê a pessoa ali chegando perto do caixão, não resolveu com o morto, e aí a coisa não foi. E eu sempre penso, né? Eu falo, cara, que coisa triste. Porque não tem mais jeito. Os espíritas ainda tentam fazer, né, quando lá dá como é que chama isso? A psicografia lá. Olha, eu estou bem, eu te perdoo, não sei o que lá. Mas a gente sabe que não é uma forçação, para ver se a pessoa encontra um pouco de paz no coração. Roboão podia ter uma história de vida tão diferente. Escolheu o caminho duro, do orgulho, para que a gente entenda, a gente não deve escolher esse caminho. A gente deve escolher o caminho do quebrantamento, a gente deve escolher o caminho do serviço. Olha só o que diz o versículo 19, a gente vai ler até o final aqui, dessa parte, dessa perícope. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando foi escrito o livro, claro, né? Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Significa, somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil jovens soldados preparados, no total, para que guerreassem contra Israel e recuperassem o reino a Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e de Benjamim e ao restante do povo, que assim diz o Senhor:
não saiam à guerra contra seus irmãos israelitas. Volte cada um para a sua própria casa, pois fui eu que fiz isso. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor tinha ordenado. É interessante que, mesmo nessa ruína, mesmo nessa hora, Roboão ouve a palavra de Deus. Cada um volta para casa, o reino fica rachado, fica uma mágoa para sempre. Mesmo diante dessa mágoa, dessa quebra, Deus mantém a promessa a Davi. Roboão permanece rei, e nunca vai faltar um rei na linhagem de Davi. Mesmo com falhas, a promessa de Deus é maior. Mesmo nos nossos erros, a promessa de Deus é maior. É muito legal a gente ver a história de famílias, né? E a gente olhar a linhagem, a história. E aí você vê de pais que foram maravilhosos, tementes a Deus, e filhos que foram. E aí os netos, de repente, retomam o legado dos avós. E como Deus restaura a esperança. Por isso que nós cantamos e por isso que a gente ora: Senhor, que a minha descendência seja abençoada. Porque mesmo na ruína, Deus é capaz de restaurar a esperança. Mesmo uma família destruída, Deus manteve a sua promessa a Davi. Nunca faltou um rei no trono de Davi. Quando a gente lê a genealogia de Jesus em Mateus, o nome de Roboão está na genealogia de Jesus. Você fala: rapaz, ele não foi muito legal, mas pela graça de Deus, quando se contou a história de Jesus, o Filho de Deus, o nome de Roboão estava lá. Charles Swindoll escreve uma coisa lindíssima. Ele diz assim: Deus é um especialista em fazer algo útil e belo a partir de algo quebrado e confuso. Deus é especialista em restaurar aquilo que nós quebramos com a nossa falta de sabedoria. Se a gente colocar nas mãos do Senhor, Deus é capaz de fazer algo novo. Deus é capaz de reconstruir. Deus é capaz de recuperar. Deus é capaz de nos dar esperança. Eu já vi muitas histórias e eu acredito piamente: Deus é capaz de dar novos recomeços para famílias quebradas. Deus é capaz de escrever uma nova história para famílias que tiveram tragédia em cima de tragédia, em cima de tragédia. Deus é capaz de fazer algo novo no meio da dor. Deus é capaz de fazer nascer esperança no meio da ruína e da destruição. Você crê nisso? Você crê nisso, no que Deus é capaz de fazer nas nossas casas, nas nossas famílias? Roboão nos mostra o que acontece quando filhos crescem sem aprender a sabedoria dos pais. A sua história é um alerta para nós que somos pais. Quem nós estamos formando? Como nós estamos formando? Quais os valores que nós temos dado? Que tipo de conselhos nossos filhos levarão para a vida? E às vezes não só filhos de sangue, às vezes filhos de consideração, de carinho, de afeto, filhos espirituais. Que tipo de legado nós estamos deixando num mundo extremamente órfão? As pessoas estão órfãs. Existe uma pesquisa aí que fala sem desmerecer a força de muitas e milhares mães solteiras. Um país como o Brasil é um país onde os pais são ausentes. Se você olha qualquer pesquisa demográfica, as mães são muito mais presentes na vida das suas famílias do que os pais. Isso é estatístico. E aí fizeram uma pesquisa sobre como essas famílias que não têm pais, mesmo tendo uma mãe que tenta fazer o papel do pai e da mãe, existe uma falta do legado de um pai. E é óbvio que se fizesse uma pesquisa ao contrário, uma família que tem só o pai e que não tem a mãe, é que isso é menos comum, né? É óbvio que faz uma diferença absurda não ter uma mãe em casa, porque Deus estabeleceu um equilíbrio na família.
Mas o que fica claro para nós é que uma família quebrada forma cidadãos quebrados, gente com um buraco no coração, gente incompleta, que se não for Deus para mudar a história, se não for Deus para restaurar e mudar essa história, o futuro é trágico. Se a gente fizesse uma pesquisa de quantas pessoas que cometem crimes, de quantas pessoas que escolhem caminhos tortuosos, qual é a relação dessas pessoas com famílias destruídas? Eu acho que seria uma relação assustadoramente grande. Claro que existem as exceções, mas a probabilidade maior de uma família saudável produzir cidadãos saudáveis, pessoas saudáveis, é muito maior. Que Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos lares, para que a gente forme uma descendência, uma família que honre o nome do Senhor. Que nós sejamos pais, mães e filhos que constroem com sabedoria, que nos nossos lares não faltem perdão, quebrantamento, humilhação, que não falte tempo de qualidade, que não falte tempo à mesa, compartilhando da vida. No começo da pandemia, 5 anos atrás, eu ouvi de uma pessoa que era nossa ovelha aqui na igreja. A igreja estava começando. Pastor, durante a pandemia eu descobri que eu tinha filho, eu nem conhecia meus filhos. 5 vezes na semana eu já chegava em casa e eles estavam dormindo. No final de semana era aquela loucura, aí vai para a igreja, não sei o que lá. Eu não sentava para conversar, eu não tinha assunto com meus filhos. Aí ele falou assim: pela misericórdia de Deus, essa pandemia veio para me dar a oportunidade de eu me arrepender e conhecer meus filhos. Essa é a história de muita gente. Essa é a caminhada de muita gente. Verdade seja dita que muitos filhos também não querem nem saber dos seus pais, mas isso é outra história. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria fazer algumas perguntas, eu queria que a gente orasse para encerrar a nossa... Para pais e mães, a pergunta para nós é: o que nós temos deixado como legado para os nossos filhos? Para os filhos que somos, para os filhos que temos, a pergunta que fica é: de quem que nós temos escutado os conselhos? A quem nós temos dado ouvidos? Para os sábios ou para os tolos? O próprio Salomão escreveu provérbios que nos mostram que a sabedoria está em ouvir os mais velhos, e que grande tolice é ouvir pessoas sem sabedoria, que esse é o caminho da destruição. Para famílias divididas, a nossa oração é: a graça de Deus pode mudar a sua história, a graça de Deus pode mudar a história da sua família. Uma pessoa transformada por Deus é capaz de mudar a história de desgraça da sua família.